As respostas que foram dadas na pergunta anterior foram 3, contudo poderia inclusive responder de muitas outras formas, pois sempre respondo as perguntas de improviso, utilizando sequências inteligentes e de fácil compreensão pelos ouvintes. A pergunta seguinte será respondida igualmente de 3 maneiras e num contato pessoal eu posso me submeter a responder qualquer pergunta envolvendo o relacionamento humano de várias formas e mostrar que essa forma de responder é a mais adequada, pois as outras podem não atender a certas situações. O que estou dizendo é que quando digo várias respostas, uma pode ser melhor ou pior. Contudo, no caso de uma única resposta, ajusto sempre para ser a melhor possibilidade, atendendo o maior número de ouvintes que pleiteasse uma resposta a uma pergunta parecida. Vamos então à pergunta número 2, cuja resposta virá logo em seguida. O homem quer uma mulher para casar, mas não consegue e se desespera. Onde está o problema? No homem ou nas mulheres deste lugar? Esta pergunta será respondida de 3 maneiras e é interessante que, nesse caso, nós temos uma resposta dada a uma certa cidade. E o comportamento das pessoas pode não ser o mesmo de outra cidade. Quando se responde perguntas de relacionamento humano, nós precisamos observar o comportamento da cidade para que a resposta se ajuste ou termos as informações cabíveis para que a resposta seja a melhor possível. Então, nós temos uma situação onde o homem quer casar e não encontra a mulher. Onde é que está a mulher que quer casar? É o que a pergunta propõe. Então, nesse caso, a primeira resposta seria a seguinte: o homem quer casar e não consegue porque ele não está preparado para tal. Pode ser que ainda não tenha uma colocação empregatícia que estimule parceiros a procurá-lo, como também pode ser que ele ainda não seja maduro o suficiente para ter uma esposa e tratá-la da melhor forma. Nós temos então 2 possibilidades aí dentro dessa primeira maneira de responder a pergunta. Vamos a uma segunda forma de responder. A pergunta é bem interessante. O homem está interessado na busca de uma parceira e a mulher não aparece. Ele então fica preocupado, achando que existe algo errado. Realmente pode existir um erro grave nesse caso, que diz respeito a um tipo de sociedade onde a mulher pretende estudar e se formar, ter um emprego e ganhar até uma vida solitária, mas uma vida onde ela mantenha a sua liberdade e possa existir independente de um parceiro. Esse tipo de resposta seria bem interessante em cidades litorâneas e de grande porte, principalmente em locais onde a mulher busca a independência. Esse tipo de mulher é aversa ao casamento e normalmente ela quer se profissionalizar, ter seu bom emprego, sua casa própria e ter uma vida mais mundana do que conjugal. Vamos a uma terceira possibilidade de resposta. O homem quer casar e não encontra a mulher. Onde é que está o problema? Bem, pode ser que seja um homem que não tem o perfil físico mais adequado às exigências das moças daquele lugar. Este homem, por exemplo, ele não é um padrão de beleza que atenda às necessidades físicas e os sonhos românticos e sentimentais daquelas mulheres. E, consequentemente, ele tem grandes dificuldades. O que o homem precisa fazer, no caso desse, é se aproximar do padrão daquele lugar, no caso, melhorar sua aparência, ter vestes que se encaixem melhor naquela sociedade,
praticar esportes e assim esse homem poderá ter mais aparência, ele poderá ficar mais apresentável e passar a ser mais desejado e então conseguir o seu objetivo. As 3 respostas foram dadas de improviso. O professor Moisés não só responde perguntas de relacionamento humano, mas perguntas de qualquer tipo, mesmo perguntas de cunho científico, sempre de forma inteligente, clara. E também o professor Moisés é um grande questionador dos homens pensantes do passado e do presente. Nós dizemos sempre o que deve ser feito, o melhor que deve ser feito. Não somos daqueles que aceita e não contesta o mundo. Nós queremos que as respostas sejam as melhores possíveis para que a felicidade humana aconteça. Esta pergunta está respondida e vamos finalizar a criação deste vídeo.